A leitura bíblica dessa noite será no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículos 23 até o versículo 24. Efésios 4, 23 e 24. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. E também queria fazer a leitura do versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. 2 Coríntios 5, 7, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ou algumas traduções vão dizer, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Essas são as palavras do Senhor para a nossa meditação, para a nossa reflexão dessa noite. Ao longo deste ano, igreja, nós temos conversado sobre o tema que está, inclusive, aí na aba do seu boletim, que é o novo de Deus. Vocês já devem ter percebido isso. Amém? Ao longo deste ano, todos os domingos, estamos refletindo sobre viver o novo de Deus. E este mês de novembro, eu me senti desafiado para sermos chamados para uma nova renovação, uma renovação profunda. E aí o tema Renovembro, que é o que está aí no boletim também, vai trazer novidades para as nossas vidas. Mas o que significa realmente ser renovado em Cristo? Nos textos que nós acabamos de ler, encontramos um chamado para uma vida completamente transformados pela graça de Deus. Ser cristãos não é apenas mudar um comportamento superficiais, mas permitir que Deus transforme o nosso ser renovado, a nossa mente, o nosso coração. E essa renovação, ela é essencial para mantermos a nossa fé e o nosso compromisso com Deus, pois sem ela vemos um declínio espiritual e muitas das vezes o abandono da nossa fé. Eu queria pedir para a Ana voltar aos slides do culto, não da leitura, e pode passar o próximo. Não, isso, próximo, avança mais um. Não era esse mesmo, isso. Vocês conhecem essa igreja? Alguém sabe qual igreja é essa? Essa é uma igreja em Itu. E eu queria refletir com você acerca dessa primeira imagem. Aparentemente é uma arquitetura de uma igreja. Mas vocês conseguem ver os bancos que estão à frente? Quem falou que é um bar? Acertou. Essa igreja se fechou. Não é mais uma igreja. E hoje é um bar. Agora eu queria pedir, essa igreja é em Itu, tá? Itu. Sabe onde é tudo grande? Bom, enfim, pode passar para a próxima imagem. Quem conhece essa igreja? Essa é a segunda igreja presbiteriana independente de São Paulo. Pode passar. Só que ela não é mais uma igreja. Ela virou uma boate. Segunda igreja presbiteriana independente de São Paulo. Alguém sabia disso? Todos sabem a primeira, né? Catedral, bonita. Terceira no Brás. Eu vim da quarta de São Paulo, no Bexiga.
mas a segunda igreja é uma boate, chamado Clube Glória. Tem como voltar para a imagem anterior? Ainda é preservado a fachada da igreja, assim como naquela outra igreja que era em Itu. Essa é o templo, a entrada ainda está lá, casa de oração para todos os povos, onde muitas das nossas igrejas tinham esse dizer, né? Casa de oração para todos os povos. Se não me engano, a IPI de Santos ainda mantém também essa placa. Pode passar. Está vendo? Essa é uma vista de cima. Saiu no Estadão, né, essa matéria. Me comprometo com os irmãos a compartilhar depois o link da matéria do Estadão, compartilhando essa informação. E aí, voltando agora para a nossa mensagem, essas imagens ilustram o resultado da falta de fé. Falta de fé, falta de compromisso, falta do entendimento da vontade de Deus para o seu povo. Lugares antes que eram dedicados para o culto do Senhor se tornaram espaços de entretenimento sem a presença de Deus. Da mesma forma, quando nós não buscamos a renovação do Espírito Santo em nossas vidas, corremos o risco de sermos afastados do propósito de Deus, vivendo uma fé superficial, vivendo uma fé totalmente descomprometida com o Evangelho. E por isso, igreja, hoje nós vamos refletir sobre alguns pontos especiais para que a renovação de Deus possa acontecer aqui na IPI de Sacomã. Sobretudo, essa renovação com o Senhor seja com a nossa vida. Agora, eu queria talvez adiantar uma informação para que de repente você não saia frustrado de algo que eu não falei e de repente eu não prometa algo que você vai ficar esperando. Então eu já vou adiantar. Quando eu falo de renovação, eu não falo de uma mera pentecostalização pela pentecostalização, mas eu falo de uma renovação de vida, uma vida no altar do Senhor. Em primeiro lugar, a renovação que se faz necessária é a renovação da nossa mente. A renovação, ela começa então no nosso entendimento. O apóstolo Paulo nos ensina que precisamos sim de uma mudança no nosso espírito, mas também na nossa forma de pensar, em nossa maneira de pensar, discernir e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. O texto do boletim, o texto de Romanos, também está exortando a não nos conformarmos com este mundo, mas antes de sermos transformados pela renovação da nossa mente, da nossa fé. E quando a nossa fé fica fraca, vulnerável às influências externas, assim como a igreja, especificamente as igrejas que aqui apresentei nas fotos, perderam o seu propósito. Também nós corremos o risco de perder a nossa identidade espiritual, se não buscarmos a renovação constante da nossa mente, de entender o nosso papel aqui no bairro do Sacomã e refletir à luz da palavra de Deus o que fazemos hoje aqui. É de pensar e repensar as nossas ações. E em segundo lugar, devemos refletir sobre uma nova identidade. Agora, quando eu falo uma nova identidade, eu não quero dizer que tudo aquilo que fazemos não tem o seu sentido. Quando eu quero falar uma nova identidade, eu não quero propor uma abertura de uma nova igreja. Quando falo uma nova identidade, digo que em Cristo
nós recebemos uma nova identidade. Não somos mais definidos pelo nosso passado, pelas influências que antes outrora recebíamos. Mas agora, como nova criatura, criado segundo a multiforme de Deus, somos chamados a viver em justiça e santidade. E essa nova identidade nos separa das coisas velhas e nos aproxima de Deus. Hoje, na escola dominical, quando conversávamos sobre o tema do perdão, e entender que o perdoar é um gesto que depende que você se esvazie do seu orgulho para poder perdoar e amar a outra pessoa, implica também nesse arrependimento você aprender a perdoar e também a pedir perdão. Agora, na aula que conversamos hoje pela manhã, dado momento alguém fez uma pergunta assim: mas e se a outra pessoa não se arrepender? Eu devo perdoar? E a resposta foi sim. Porque nós temos que aprender a pedir perdão, mas nós devemos também aprender a perdoar. E isso é ter uma vida, uma nova identidade. Outros diriam assim: se fosse comigo eu não ia perdoar, né? Mas como não é comigo, agora você tem uma nova identidade com Cristo, aí assim eu sei perdoar. Eu comentei também que assisti um vídeo de uma mãe que teve de frente com o assassino do seu filho. E ela perdoou por ter assassinado o seu filho. Quão difícil é imaginar tal cena, mesmo quando não há arrependimento, você liberar perdão. Isso é ter uma nova identidade. Em Colossenses capítulo de número 3, Paulo reforça que esse novo homem é renovado em conhecimento, segundo a imagem de Deus. E assim como as igrejas que nós falamos aqui nas fotos perderam a sua essência, nós precisamos vigiar para que a nossa fé e a nossa identidade espiritual no bairro do Sacomã estejam continuamente renovadas e comprometidas com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu queria falar agora sobre o texto de Coríntios, que fala de uma transformação total. Amém? Uma transformação total. A nova criatura em Cristo é uma transformação total. Não somos mais definidos então pelo que nós éramos antes de ter este encontro com Cristo. Tudo se faz novo. E essa é uma das maiores proezas de Deus para nós. O poder da graça que nos liberta da velha vida e nos conduz a algo novo, ao novo de Deus. E ao nos unirmos a Cristo, nós recebemos uma nova essência e nos tornamos filhos e filhas renovados, prontos para viver de acordo com o Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita no meio de nós. E assim, essa transformação nos impede de cair na frieza espiritual e nos fortalece para vivermos plenamente essa vida cristã. Em quarto lugar, um estilo de vida santificado. A vida renovada para nós cristãos é uma vida de santidade.
e abranger santidade na sua essência, talvez caberia um estudo ou uma pregação específica, mas entendendo no texto, ser santo, sermos santificados pelo Senhor, e termos este entendimento, que não são os nossos esforços, que não são apenas as nossas próprias convicções, mas é a graça do Senhor que nos capacita e nos santifica. Somos ligados por Jesus Cristo, que salvou os nossos pecados, nos transformou da nossa essência pecaminosa e promove o perdão dos nossos pecados. Com fé, acreditamos nisso, que não somos merecedores, mas somos dependentes da graça do Senhor. Deus nos chama para vivermos em justiça. Deus nos chama para vivermos em retidão, direcionando então os nossos corações, a nossa mente, refletindo no seu caráter. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, nós somos chamados a sermos santos. Eu não sei se consegue colocar 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro 15 e 16. Vamos ler o que diz. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Somos chamados a sermos santos em toda a nossa maneira de viver, pois Deus é santo. Devemos ser santos não apenas neste ambiente de encontro dominical. Somos chamados a sermos santos diariamente em nossa vida. Somos chamados a viver em santidade com o Senhor todos os dias da nossa vida. Não é apenas um momento de ser santo, é um estilo de vida, viver em santidade. E assim, diferentemente das igrejas que nós mostramos que perderam o propósito, a nossa vida deve ser dedicada a honrar a Deus. A nova criatura abandona o pecado e se reveste então das virtudes do Senhor, buscando um testemunho de vida que influencie todos ao nosso redor. E em quinto lugar, em último tópico, uma missão de testemunho. Sim, a palavra vai nos encorajar para a missão. Se nós não queremos que a igreja feche, se nós não queremos que a nossa igreja seja igual a das que aqui apresentei, nós devemos anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho não é apenas uma exclusividade pastoral, não é uma responsabilidade exclusiva dos presbíteros. Eu falei hoje aqui na escola dominical, já tinha falado lá na congregação do Hebron, que às vezes nós olhamos as nossas limitações. Eu não sei falar, eu não tenho o dom da fala, eu não sei falar em público. E aí você olha para Moisés, aquele que libertou o povo de Deus que estava escravo do faraó, que conduziu o povo no deserto, que conduziu na travessia do Mar Vermelho, aquele que apresentou os 10 mandamentos para o povo de Deus, ele era gago. As nossas limitações
não podem ser maiores do que a vontade de Deus, de nós anunciarmos e fazermos a missão de Deus. E por isso a nossa renovação não é um fim em si mesmo, mas um chamado a testemunhar e impactar aonde estamos. Aqui no bairro do Sacomã, Deus nos renova para possamos ser agentes de transformação, levando então a mensagem do Senhor, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão. Segundo Coríntios 2, 5:20 fala: Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. Somos enviados então para aqui no bairro de Sacomã com a missão de representar Jesus Cristo. Assim, a renovação espiritual não apenas nos fortalece, mas nos prepara para então enviar a mensagem do Senhor e influenciarmos pessoas. Para que possamos ser luz diante das pessoas das quais caminhamos, iluminando os seus caminhos. Neste Renovembro, somos chamados a aprofundar a nossa fé, a renovar o nosso compromisso com Deus. Que o novo de Deus seja então uma transformação prática e contínua, que se mantenha em nossa mente a nossa nova identidade, novos comportamentos, a santidade de Deus e a nossa missão. Que o Senhor nos ajude a viver como novas criaturas, deixando o velho homem para trás e abraçando o que Ele está realizando no meio de nós. E assim podemos evitar que a nossa fé se esfrie, para nos mantermos firmes no propósito de Deus, que sejamos renovados em cada área de nossa vida, para a sua glória e para a expansão do reino de Deus. Amém.